Bom dia, Romano, um abraço para você. O Cruzeiro na preparação final para esse confronto contra o Grêmio e mais tarde sai a lista de relacionados para esse confronto. O sistema eletrônico da Itatiaia marcando 11h45. Deve estar já no final a atividade comandada pelo Pepa com seus auxiliares para esse time do Cruzeiro. Hoje sim, um trabalho mais tático, de posicionamento, de também colocar aquilo que pode encarar do outro lado. O Renato Gaúcho falava, e é um treinador que também tem suas estratégias, mudou esse esquema, né, da equipe do Grêmio, agora com 3 zagueiros. Tudo isso está sendo monitorado pelo Pepa, para conseguir essa classificação para a próxima fase. Lembrando, Romano, que qualquer empate leva o jogo para os pênaltis. Sim. E por tamanho desse jogo, a atividade também com cobranças de pênaltis. Isso aí é fundamental, até para dar mais confiança ao próprio Rafael Cabral e aos batedores do Cruzeiro. Se acontecer, tem que estar preparado, né? Não é só ter aquela aptidão e ir pro chute, né? Ali para cobrança de pênalti. Tem que ter um pouco de treino também, por isso esse fundamento sendo aplicado na Toca da Raposa 2. Mas sobre a equipe, eu vou falar daqui a pouco, porque antes tem uma informação legal sobre os ingressos. A gente ontem trouxe aqui e você mostrava o mapa do Mineirão, que não tinha mais ingresso, e realmente essa informação confirmada pelo Cruzeiro, os 37.500 ingressos que o Cruzeiro vende, esses bilhetes já estão esgotados, né? Então, o Cruzeiro passando essa informação para o torcedor e explicando também, né, que tem disponível ainda algumas gratuidades, a torcida visitante e os camarotes que são comercializados pela Minas Arena. Essa comercialização não é feita pelo Cruzeiro. Então, o torcedor que quiser acompanhar o jogo no Mineirão vai ter que comprar esse ingresso da Minas Arena. A carga para Cruzeiro e Grêmio foi de 43 mil ingressos devido à montagem de um palco no Mineirão que causa o bloqueio do setor laranja. E aí é até uma novidade. Em alguns blocos dos setores roxo e vermelho, não é só o setor laranja. Outros espaços do Mineirão também estão sendo bloqueados por causa desse show que vai ser realizado no dia 3 de junho e até tem a ver com o próximo jogo, né? Tanto de Cruzeiro quanto de Atlético. O grande clássico de Minas Gerais, por que não dizer do Brasil, vai ser disputado em Uberlândia. No segundo tempo, eu vou trazer uma informação legal para o torcedor do Cruzeiro em relação a essa partida no Triângulo Mineiro. Mas agora, tem um jogador que é cria do Grêmio, que está numa expectativa danada de voltar aos campos nos jogos, porque nos treinos ele foi liberado. Eu estou falando do volante Fernando Henrique, que não deve ser relacionado amanhã. E aí é uma sensibilidade, ô Romano, porque um jogador que fica um tempo desse parado, se recuperando, passou pela cirurgia, foi bem na cirurgia, tudo bem, a recuperação foi legal, dentro dos parâmetros do Cruzeiro, foi uma sutura de menisco, que é uma cirurgia um pouco mais importante, ele vai ser preservado para entrar numa condição melhor, porque agora é ritmo de treino, Xará. Até porque, não sei qual é a opinião dos nossos comentaristas, mas não tem necessidade nenhuma de apressar também o retorno dele, né, Edu? Bom dia. Bom dia, Romano, um abraço. Ficou muito tempo parado, né, cara? Nos últimos 2 anos são pouquíssimos jogos do Fernando Henrique, é um cara que pode ser muito importante pro restante da temporada, mas é um jogo de muita exigência física, né? A gente tá falando de um segundo jogo de mata-mata em que não há vantagem para nenhum dos lados. O Sérgio falou aí, do empate levar para pênalti. E aí coloque na sua equação mais um item, né? Gramado. Muito ruim. Nas entrevistas pós-jogo de Atlético e Palmeiras, os jogadores reclamando de um piso duro, que acaba o jogo, sai sentindo muito a parte muscular, dor no tornozelo, na planta do pé. Isso muito em função da qualidade ou da falta de qualidade, né, do gramado do Mineirão. E se melhorou de domingo para quarta-feira, vai ser uma melhora imperceptível. É muito pouco tempo. Então, certamente, o Cruzeiro e Grêmio vão encontrar muita dificuldade. Para quem vem de um longo período parado e precisa se recuperar e entregar fisicamente, torna a vida ainda mais difícil. Então, não tem por que ter pressa. É um jogo que eu imagino o Cruzeiro com maior controle, maior posse de bola, até olhando os últimos jogos do Grêmio, né? Com essa formação com 3 zagueiros que o Renato Gaúcho tem utilizado, tanto o Grenal quanto o jogo da Arena da Baixada, o Grêmio jogou no contra-ataque. Menos posse de bola, um time mais reativo, esperando um pouco mais, com o Vidiaçante participando muito da fase defensiva, quase que fechando ali próximo aos zagueiros e soltando muito os laterais.
O Reinaldo, o Fábio jogando muito pelo lado do campo, e tem o retorno do Soares, que deu uma descansada na Arena da Baixada, é um adversário complicadíssimo, eu repito, é mata-mata. É pura exigência física, muita intensidade. Então tem que estar em campo quem tiver 100% fisicamente, e eu acredito que o Pepa não deva mexer muito na equipe, viu, Pansieri? Eu acho que também não. O Cruzeiro. E aí, só pra colocar, né? O Cruzeiro, depois daquele jogo 1-1, o empate, o Romano, ele teve aquela derrota, né, pro Cuiabá. Uma derrota que não teve bem o time e todo mundo admite isso. O time fora da curva. Aquele jogo foi estranho, né? Vamos colocar assim. Foi bem estranho. Depois o Cruzeiro com o Flamengo 1-1, esse duelo que foi disputado no último sábado. Já o Grêmio, ele vem de uma vitória, né, para cima do Internacional 3-1, e depois essa vitória para cima também do Atlético Paranaense como visitante. E com um time alternativo. Ou seja, esse lado de desgaste, por isso que é legal também, a gente falar, não deve fazer muita alteração. Eu acho que não. Mas aquele que não tiver tão bem fisicamente, o Pepa pode dar uma segurada, né? Ele pode. E aí o William, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, ele não começa o jogo por uma dor de garganta e um desgaste físico também. Então ele entra no decorrer da partida. Eu acredito que o William comece amanhã. Eu dei a César o que é de César, dei a Simões o que é Simões. O Alexandre sempre tem dito aqui que para a prioridade do Cruzeiro tem que ser o Campeonato Brasileiro. E esse é um jogo de muita intensidade, é um jogo decisivo, em um gramado ruim. Tudo isso exige muito do jogador, Alexandre. Sem dúvida, o Romano. E o Cruzeiro não tem um elenco tão largo. Bom dia, Pansieri, quem acompanha a gente. Como o Grêmio, por exemplo, né? O Grêmio não tem um elenco da qualidade do Atlético, do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, até do Corinthians, né? O Corinthians não tá jogando. Mas tem um elenco razoável e com opções. Então o Renato pôde poupar o time contra o Atlético do Paraná, que jogou completo e perdeu na Arena da Baixada. Bater o Atlético do Paraná lá não é fácil, tá? E o Cruzeiro tem um clássico de sábado contra o Atlético lá em Uberlândia, em que ele é mandante. E é um jogo que pro Cruzeiro vale muito, né? Vale muito. E aquela história, o Romano, eu não sou burro de imaginar que os 4.300.000, né, Pansieri, das quartas, né? Isso. O dinheiro das quartas não faz diferença pro Cruzeiro, da semifinal, e que se o Cruzeiro puder chegar à final e ser campeão da Copa do Brasil é espetacular. Não, eu não sou. Só que eu acho que o futebol, ele precisa ser tratado com planejamento, tá? E com objetivos. E para o Cruzeiro, é muito mais importante, diante da incerteza, permanecer na Série A e ter uma cota de TV inicial, que aí eu acho que beira 80, 90 milhões de reais, só a cota de TV aberta. Então isso aí é mais de 20 vezes mais do que os 4.300.000 da Copa do Brasil, do que se arriscar com um elenco tão curto, ainda mais curto. Você perdeu o Richard, perdeu o Ramiro, tudo bem que o Fernando Henrique está voltando, né, e é um volante, mas não se sabe quando. Então é esse tipo de situação. Eu acho que é o planejamento, é o que é mais importante para o clube. Brigar na Copa do Brasil até onde pode ir, colocando em risco o Campeonato Brasileiro, ou ter um Campeonato Brasileiro mais tranquilo para esse processo de recuperação ser mantido em 2024. Eu acho que é mais ou menos essa aí a equação que o Cruzeiro precisa fazer. É que eu acho que nesse momento a Copa do Brasil não põe em risco o Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, na parte física principalmente falando, por conta da data FIFA. Tem a parada, né? O Cruzeiro vai ter 3 jogos num prazo de 20 dias, né? Então dá para colocar força máxima agora no meio de semana para tentar buscar o avanço na Copa do Brasil e jogar com força máxima no Clássico. Depois vai ter uma semana inteira de recuperação e treino, mais um jogo e depois a parada da data FIFA. Então é força máxima nesses jogos. Ô, Romano, só para fechar esse primeiro tempo, acho que uma força, eu falei muito do William, né, que ele traz essa segurança, o Panzi ressalta isso, a gente conversa muito sobre esse lado direito do Cruzeiro, foi até tema, né, Panzi, da nossa última mesa redonda, o lado direito do Cruzeiro ele não aparece tanto, mas é um lado direito um tanto quanto seguro, principalmente quando tinha ali o Ramiro, e aí a grande questão é o Pepa fazer esse lado direito jogar sem o Ramiro. Agora o lado esquerdo chama muito atenção o Marlon hoje é o melhor lateral esquerdo do Brasileirão. Ele tem primeiro em gols marcados, primeiro em participação em gol, primeiro em passe decisivo, em cruzamento certo, em duelo ganho, em desarme, em bola recuperada, jogador que tá cheio de moral depois daquele golaço que ele fez pra cima do Fluminense. E eu falei...